Você já percebeu como, em nossa jornada espiritual, a arrogância do ímpio muitas vezes parece prosperar por um tempo, mas cedo ou tarde se desfaz como pó levado pelo vento? Há momentos em que a injustiça parece gritar mais alto que a verdade. E é aí que nosso coração clama: até quando, Senhor? Em Jó, capítulo 20, vemos um discurso de Zofar, o Naamatita, que fala com força sobre o destino final dos que agem contra Deus. E embora suas palavras não se apliquem corretamente a Jó, elas revelam uma percepção real sobre a efemeridade da maldade. A leitura inicial que nos guiará está em Jó, capítulo 20, versículo 5. O triunfo dos ímpios é breve, e a alegria dos ímpios dura apenas um momento. Este versículo sintetiza a verdade eterna de que qualquer aparente vitória sem Deus é apenas uma sombra passageira. Fechemos nossos olhos e oremos. Senhor, fala conosco hoje por meio da Tua palavra. Dá-nos entendimento, humildade e um coração que se submete à Tua vontade. Que possamos discernir o que é eterno e o que é apenas aparência. Em nome de Jesus, amém. O capítulo começa com Zofar respondendo a Jó de forma rápida, quase como se estivesse aguardando ansiosamente para rebater. Ele diz que suas reflexões o impelem a falar e que seu espírito está agitado dentro dele. Isso mostra um padrão que muitas vezes encontramos em discussões espirituais. Quando a emoção toma a frente, há o risco de falarmos mais a partir do impulso do que da sabedoria. Zofar se baseia em uma visão rígida e simplista. Para ele, o sofrimento de Jó só pode significar pecado oculto. É um julgamento apressado, mas, ao mesmo tempo, seu discurso carrega verdades universais sobre o fim da arrogância humana. Ele afirma que a alegria do ímpio é breve. Essa é uma das grandes tensões que o povo de Deus sente no coração. Ver a aparente prosperidade de quem age sem temor. É como o salmista declarou no Salmo 73, ao dizer que quase tropeçou ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas, assim como Asaf entendeu quando entrou no santuário e discerniu o fim deles, Zofar aqui também aponta para a realidade de que o sucesso sem Deus é ilusório e passageiro. Zofar descreve o ímpio tentando se exaltar até o céu, mas acabando por perecer como o próprio esterco, sendo esquecido por aqueles que o conheciam. A imagem é dura, mas transmite a fragilidade das glórias humanas. Quantos nomes famosos de ontem já não significam nada hoje? Quantas fortunas, impérios e legados humanos ruíram e foram engolidos pelo tempo? Isso deve nos lembrar que a única construção indestrutível é aquela firmada sobre a rocha, que é Cristo. Ele também fala sobre o doce que o ímpio esconde debaixo da língua. Um prazer que não quer abandonar, mas que acaba se transformando em veneno dentro dele. Essa é uma metáfora poderosa. O pecado pode começar como algo aparentemente agradável, mas sua natureza é corrosiva. Ele não avisa quando a amargura começa a se instalar. É como uma comida estragada que, mesmo saborosa à primeira mordida, rapidamente causa náusea e dor. A mensagem de Zofar aponta que, no final, o que é construído sobre injustiça será consumido. A riqueza adquirida de forma errada, os atos encobertos, as palavras falsas, tudo isso um dia será exposto. Ele diz que o ventre do ímpio vomitará as riquezas, e Deus as fará sair de dentro dele. Essa é uma imagem vívida da justiça divina. O que foi retido indevidamente será retirado à força. Embora Zofar fale como se estivesse descrevendo a situação de Jó, sabemos pelo contexto que ele está equivocado. Jó não é ímpio, e seu sofrimento não é consequência de pecado oculto. Mas aqui encontramos um princípio
que é verdadeiro para todos. A prosperidade injusta é temporária, e o fim do caminho de quem vive contra Deus é sempre destruição. Essa lição também deve nos alertar contra julgamentos precipitados. Quantas vezes vemos alguém em dificuldade e, como os amigos de Jó, concluímos erradamente que é por causa de um erro ou pecado. Deus vê além das aparências e muitas vezes as provações não têm nada a ver com punição, mas com propósitos mais altos, como crescimento, amadurecimento e até testemunho para outros. O tom que Zofar usa é o de alguém que acredita estar defendendo a justiça divina, mas sua aplicação é incorreta. Isso nos mostra que até verdades podem ser distorcidas quando aplicadas fora de contexto. Podemos dizer algo biblicamente correto, mas ferir em vez de curar, se não estivermos alinhados com a realidade da pessoa e com a compaixão de Deus. Neste início de capítulo, percebemos que o contraste entre a breve alegria do ímpio e a eternidade da justiça de Deus é central. É como a diferença entre uma chama de palha que brilha intensamente por segundos e depois apaga, e um fogo constante que aquece e ilumina por horas. O mundo está cheio de chamas de palha, sucessos instantâneos, prazeres rápidos, vitórias injustas. Mas quem permanece em Deus carrega o fogo verdadeiro que não se apaga. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos desafiados a reavaliar o que valorizamos. Estamos perseguindo aquilo que dura ou aquilo que desaparece? Estamos guardando coisas doces que se tornarão veneno mais tarde ou enchendo nossa vida com aquilo que edifica e permanece? E mais importante ainda, estamos prontos para confiar no tempo de Deus, mesmo quando a injustiça parece prevalecer. O primeiro bloco deste capítulo nos deixa com a certeza de que, apesar das distorções humanas, a justiça de Deus é inevitável e que, se permanecermos firmes nele, não precisamos temer o aparente avanço do mal, pois seu fim já está decretado. Ao prosseguir em seu discurso, Zofar intensifica as imagens e as advertências contra o destino do ímpio. Ele descreve que, ainda que o ímpio tenha o ventre cheio, Deus enviará contra ele o ardor da sua ira, e essa ira será derramada como flechas que atingem o centro do corpo. É uma figura forte que comunica a inevitabilidade do juízo divino. Não importa quão protegido alguém se sinta, a justiça de Deus é certeira e não falha. É como se Zofar dissesse: ninguém consegue escapar quando o Senhor decide agir. Essa imagem das flechas remete a vários outros textos bíblicos onde Deus é apresentado como um guerreiro justo. No Salmo 7, versículo 13, por exemplo, lemos: já preparou as suas armas mortais, já acendeu as suas flechas inflamadas contra o inimigo. Aqui a ideia não é de um ataque impulsivo, mas de uma ação justa e necessária contra o mal persistente. Deus não é movido por raiva irracional, mas por sua santidade e justiça. Zofar também fala de como o ímpio, ao tentar escapar, será alcançado pelo terror. Ele descreve que o ferro da espada o atravessará e que um fogo devorará o que ficou. Essa descrição carrega um simbolismo de totalidade. A espada simboliza a ação direta e pessoal de juízo, enquanto o fogo representa a purificação e destruição completa de tudo o que é contaminado pelo pecado. É um lembrete de que o mal não ficará impune. Há um ponto interessante nessa fala de Zofar. Ele fala como se a riqueza e os bens acumulados pelo ímpio se tornassem inúteis no dia da ira. Isso ecoa a mensagem de Provérbios, capítulo 11, versículo 4. De nada vale a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Essa é uma das grandes verdades da vida espiritual.
No dia em que estivermos diante de Deus, nenhuma posse material terá peso, apenas nossa posição diante dele. Ele segue dizendo que os céus revelarão a iniquidade do ímpio e a terra se levantará contra ele. Essa é uma linguagem que indica que o próprio universo testemunhará contra a injustiça. Não é apenas uma questão de Deus trazer à luz o que estava oculto. É como se toda a criação, que geme por causa do pecado, como Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 22, se alinhasse para confirmar o juízo. É uma cena grandiosa, os céus e a terra como testemunhas de um tribunal eterno. Zofar afirma que os bens da casa do ímpio serão levados no dia da ira de Deus. Aqui vemos um paralelo com o que o profeta Jeremias anuncia sobre os juízos contra nações e indivíduos. Não há segurança verdadeira em nada que não esteja em Deus. Casas, terras, títulos e riquezas podem ser retirados num instante. Essa é uma lição difícil de aceitar para quem constrói sua vida sobre fundamentos terrenos, mas é uma verdade inegável. Somente o que é edificado sobre a rocha permanece. É importante notar que, apesar da força das palavras de Zofar, sua aplicação a Jó é completamente injusta. Jó não acumulou riquezas por meios ilícitos, nem viveu em rebeldia contra Deus. Seu sofrimento não era resultado de pecado, mas parte de um plano maior que os amigos não compreendiam. Isso nos mostra como é perigoso aplicar verdades universais de maneira específica sem discernimento. Podemos ter razão em princípio e errar totalmente no alvo quando não compreendemos o contexto. No entanto, a descrição de Zofar sobre o fim do ímpio também serve como um alerta legítimo para todos. Ela nos lembra que a vida fora da vontade de Deus, mesmo que aparentemente bem-sucedida, carrega em si mesma as sementes de sua própria destruição. O pecado é autodestrutivo por natureza. Ele promete prazer, mas entrega vazio, oferece segurança, mas leva à ruína. E quando Deus intervém, não há como resistir. A insistência de Zofar no caráter passageiro da alegria do ímpio também revela algo sobre o coração humano. Temos uma tendência a invejar o sucesso rápido, mesmo que ele seja construído sobre bases corruptas. Mas a palavra de Deus nos convida a ter uma perspectiva de longo prazo, a viver à luz da eternidade. Isso significa que precisamos avaliar nossas escolhas e valores não pelo que dão hoje, mas pelo que significarão diante do trono de Deus. Quando ele menciona que o ímpio engole riquezas, mas Deus o fará vomitar, está usando uma figura que demonstra a completa reversão das circunstâncias. Tudo aquilo que parecia conquistado e seguro será perdido de forma forçada. É um aviso claro. O que é conquistado fora da lei e da vontade de Deus não se sustenta. Mais cedo ou mais tarde será tirado. Outro ponto digno de nota é que Zofar enfatiza que o ímpio não terá descanso. Mesmo quando tenta se refugiar, o medo e a insegurança o acompanham. Isso reflete uma verdade espiritual profunda. Não existe paz para os que rejeitam o Senhor. Isaías, capítulo 57, versículo 20, diz: Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. O pecado pode anestesiar a consciência por um tempo, mas nunca produz verdadeira paz. Ao concluirmos este segundo bloco, vemos que o discurso de Zofar, apesar de mal aplicado, reforça uma realidade espiritual. Todo o sistema construído sobre a injustiça é temporário e fadado ao colapso. Mais ainda, que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na aliança com Deus. Isso deveria nos levar a examinar onde está a nossa confiança hoje. Está nas mãos humanas ou no Deus eterno? Está em recursos perecíveis
ou na promessa imutável do Senhor? Essa reflexão é necessária porque, no calor das provações, podemos ser tentados a buscar soluções rápidas que não agradam a Deus. Mas a mensagem implícita é clara: qualquer vitória sem Ele é apenas um atraso antes da queda final. Quem confia no Senhor, mesmo em tempos de perda, está firmando sua vida sobre um alicerce que não será abalado. Zofar prossegue em sua argumentação, com uma intensidade que mistura convicção e dureza, descrevendo com riqueza de imagens o destino inevitável do ímpio. Ele fala como quem vê diante dos olhos a derrocada de um homem que, por algum tempo, experimenta fartura, honra e segurança, mas cuja queda é tão rápida e completa que parece impossível acreditar que um dia esteve em posição de destaque. É como um banquete farto que, de repente, se torna amargo, ou como uma árvore frondosa que, de um dia para o outro, é atingida por um relâmpago e cai em ruína. Zofar constrói sua fala com base nesse contraste dramático, o pico do prazer e a profundidade da perda. Ele insiste que aquilo que o ímpio saboreia com tanta alegria acabará se transformando em veneno dentro dele. A metáfora que Zofar usa é forte. É como se o alimento mais desejado se revelasse, na verdade, um veneno mortal corroendo-o de dentro para fora. Isso ecoa outros textos bíblicos que mostram como o pecado é sedutor à primeira vista, mas amargo no fim. O livro de Provérbios, no capítulo 5, versículos 3 a 5, fala da mulher adúltera, com palavras que também se aplicam a qualquer sedução do mal. Os lábios da mulher imoral destilam mel, a sua voz é mais suave que o azeite, mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Essa imagem ilustra bem o ponto de Zofar. O que começa com doçura, termina em destruição. Ele afirma que, mesmo que o ímpio esconda seus ganhos ilícitos debaixo da língua, como quem guarda um doce precioso para saborear aos poucos, isso não impedirá que se torne veneno. É inevitável. E aqui encontramos um princípio espiritual profundo. Não importa o quanto alguém tente disfarçar, reter ou proteger o pecado, ele sempre encontrará uma forma de revelar seu verdadeiro efeito. Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi adquirido contra a vontade de Deus se voltará contra o próprio dono. Zofar também menciona que o ímpio vomitará as riquezas que engoliu. Essa linguagem gráfica e impactante serve para comunicar que aquilo que foi tomado injustamente não permanecerá com ele. O Salmo capítulo 37, versículo 16, já nos lembra que mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Em outras palavras, o que é obtido de forma justa, por menor que seja, é infinitamente mais seguro e satisfatório do que qualquer grandeza construída sobre injustiça. O discurso avança para mostrar que a vida do ímpio se tornará insuportável. Ele será atormentado por terrores, e a paz que um dia pensou possuir será substituída por inquietação constante. Zofar usa a figura de um guerreiro implacável que persegue sua presa, não lhe dando trégua. Essa imagem é poderosa porque revela que não se trata apenas de perda material, mas de um peso psicológico e espiritual que corrói a alma. É como se o próprio Deus colocasse sua mão contra aquele que se opõe aos seus caminhos. Além disso, Zofar aponta para a realidade de que o ímpio não poderá desfrutar de sua riqueza, porque ela será tomada por outros. Esse é um ponto recorrente na sabedoria bíblica.
Em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, está escrito: Ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, mas ao pecador dá o trabalho de ajuntar e amontoar, para entregar a quem agrada a Deus. Essa é uma lei espiritual que o mundo natural não pode quebrar. Aquilo que é adquirido sem a bênção de Deus está destinado a ser transferido para alguém que vive em aliança com Ele. Zofar não deixa espaço para imaginar que haja saída ou alívio para o ímpio sem arrependimento. Ele descreve a justiça divina como certa, inevitável e precisa. Não é vingança humana, mas o ajuste perfeito de contas que vem das mãos do Criador. A narrativa que ele apresenta é quase como uma trilha sonora dramática. Começa com tons de alerta, sobe para a tensão máxima e, então, chega ao ponto de desfecho, onde tudo se desfaz diante dos olhos do espectador. Ao ouvir essas palavras, podemos imaginar o impacto que tinham sobre Jó. É importante lembrar que na mente de Zofar e dos demais amigos, esse discurso não era uma reflexão genérica sobre a vida, mas uma aplicação direta à situação de Jó. Para eles, todo esse destino que descrevem para o ímpio era o que eles acreditavam estar acontecendo com o próprio Jó. E isso tornava a conversa ainda mais dura. Zofar não apenas descreve o juízo, mas o coloca indiretamente sobre os ombros de seu amigo, que já está em profundo sofrimento. A dureza das palavras de Zofar também serve como um alerta para nós hoje. Vivemos em um tempo em que é fácil ser seduzido pela ideia de sucesso rápido, ganho fácil e satisfação imediata. Porém, as leis espirituais estabelecidas por Deus não mudam. Tudo o que é construído fora de seus princípios está fadado a desmoronar. Pode até durar por um tempo, mas não permanece. A paz verdadeira, a segurança genuína e a prosperidade duradoura só podem vir quando a base é sólida. E essa base é o próprio Deus. É interessante notar que, embora Zofar esteja equivocado ao aplicar esse raciocínio diretamente a Jó, muitos dos princípios que ele cita são de fato verdadeiros em sentido geral. Isso nos ensina algo importante. Até mesmo pessoas bem-intencionadas podem usar verdades fora de contexto e acabar ferindo, ao invés de curar. A sabedoria não está apenas em saber o que dizer, mas em discernir o momento, o tom e a aplicação corretos para cada palavra. Assim, a fala de Zofar é, ao mesmo tempo, um lembrete da justiça de Deus e um exemplo da necessidade de sensibilidade ao lidar com quem sofre. Podemos extrair dela a certeza de que o mal não permanecerá impune, mas também a advertência de que não devemos apressar julgamentos sobre a vida dos outros sem compreender plenamente o que Deus está fazendo. Isso exige humildade, discernimento e compaixão, virtudes que, ao longo de todo o livro de Jó, Deus nos convida a cultivar. Zofar continua desenvolvendo sua descrição do destino do ímpio, agora com foco na intensidade do juízo e na impossibilidade de fuga. Ele afirma que no auge da abundância, quando o ímpio pensa ter chegado ao ponto máximo de sucesso, é exatamente aí que a mão de Deus age para derrubá-lo. É uma visão que encontramos também em outros textos das Escrituras, como no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Essa lei espiritual é infalível. O momento em que alguém se sente mais invulnerável é, muitas vezes, o instante que precede a sua ruína. Zofar recorre a imagens fortes para ilustrar isso. Ele fala de flechas afiadas disparadas contra o ímpio, que o atingem profundamente, revelando que a justiça divina é certeira e não falha.
A figura da flecha é carregada de simbolismo bíblico. Em Salmos, capítulo 7, versículo 13, lemos que Deus preparou suas armas mortais e torna inflamadas as suas flechas. Essa não é uma linguagem de vingança cega, mas uma representação da ação justa e precisa de Deus contra a maldade. O ímpio, que antes se sentia protegido, descobre que nenhuma muralha, riqueza ou influência pode deter o acerto de contas com o Criador. Além disso, Zofar descreve o pavor que toma conta do coração do ímpio quando percebe que não há saída. O que antes era confiança se transforma em desespero. Essa transformação repentina da segurança para o medo é algo que a Bíblia retrata diversas vezes. No livro de Isaías, capítulo 2, versículo 17, está escrito: "A arrogância do homem será humilhada e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia." A soberba humana, por mais resistente que pareça, é quebrada pela manifestação do poder e da justiça de Deus. Ele também menciona que a escuridão cobrirá o ímpio e que um fogo não aceso por mãos humanas consumirá tudo o que lhe pertence. Essa descrição lembra o juízo divino que caiu sobre Sodoma e Gomorra, registrado em Gênesis capítulo 19, onde o fogo que desceu do céu não teve origem natural, mas foi resultado direto da intervenção de Deus. O simbolismo aqui é claro. A destruição do ímpio não é mero acaso ou consequência natural, mas o cumprimento deliberado da justiça divina. Outro ponto enfatizado por Zofar é a transitoriedade da glória humana quando não está ancorada na justiça de Deus. Ele afirma que os céus revelarão a iniquidade do ímpio e a terra se levantará contra ele. Essa linguagem aponta para a ideia de que toda a criação, de alguma forma, testemunha e participa do cumprimento da justiça de Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21, que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus e será liberta da corrupção. A implicação é que o pecado afeta toda a ordem criada e que, no tempo certo, tudo será restaurado à justiça original. Zofar prossegue descrevendo que a riqueza acumulada injustamente desaparecerá, como se fosse levada pela correnteza de um rio impetuoso. É um lembrete de que, mesmo no mundo material, nada é totalmente seguro. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 5, há uma pergunta retórica. Por acaso fixarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente criará asas e voará como águia pelo céu. Essa imagem da riqueza, fugindo rapidamente, é uma advertência para que o coração do homem não se prenda ao que é instável. Ele ainda reforça que o ímpio não deixará herança duradoura. Seus filhos e descendentes não colherão os frutos de sua injustiça. Pelo contrário, muitas vezes carregarão as consequências dela. Esse é um princípio que aparece em vários pontos da Escritura, embora a própria Bíblia também ensine que cada um é responsável por seus próprios pecados. No entanto, as marcas das escolhas erradas podem atravessar gerações, influenciando contextos, oportunidades e caminhos de vida. A mensagem central de Zofar é clara: não existe futuro para o ímpio. Sua trajetória, por mais brilhante que possa parecer no início, é uma descida inevitável rumo ao juízo. É como uma construção erguida sobre areia que desmorona quando a tempestade chega, imagem que Jesus usou em Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. A estrutura pode até impressionar por um tempo, mas sem fundamentos sólidos, ela não suporta a pressão. Contudo, ao observarmos essas palavras, é importante lembrar que Zofar as aplica injustamente a Jó.
Ele vê o sofrimento do amigo e, baseado em sua teologia limitada, conclui que Jó deve ser um desses ímpios que colhem as consequências de sua própria maldade. Essa aplicação equivocada é o grande erro de Zofar e dos outros amigos. Eles não compreendem que o sofrimento de Jó não é resultado de pecado pessoal, mas parte de um propósito divino maior que eles desconhecem. Mesmo assim, a descrição de Zofar sobre a justiça divina não deixa de carregar princípios verdadeiros em um contexto geral. O desafio para nós, leitores, é saber distinguir entre a verdade do princípio e a falsidade da aplicação. Isso exige discernimento espiritual e humildade para reconhecer que nem sempre entendemos a totalidade da obra de Deus na vida de alguém. Esse trecho também nos convida a refletir sobre como reagimos quando vemos a queda de alguém. É fácil assumir que se trata de juízo divino, mas a Bíblia nos chama a ser cautelosos. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 13, advertiu que não devemos concluir que tragédias pessoais sejam sempre punições diretas por pecados específicos. Ele usou o exemplo das vítimas da Torre de Siloé para ensinar que todos precisamos de arrependimento e que o foco não deve estar em julgar, mas em examinar a nossa própria vida. Assim, o discurso de Zofar, apesar de duro e muitas vezes impreciso, serve como um lembrete da santidade e da justiça de Deus, mas também como um alerta sobre o perigo de usar essa verdade para condenar sem conhecer toda a história. Devemos aprender com seus erros para que nossas palavras sejam sempre temperadas com graça, verdade e compaixão. Ao chegar ao final de seu discurso, Zofar resume com contundência sua visão do destino do ímpio. Ele declara que essa é a porção que Deus reserva para o homem perverso, a herança que lhe é designada pelo Todo-Poderoso. Para ele, não há dúvidas. O final do ímpio é marcado por ruína, vergonha e completa perda. Suas palavras são carregadas de convicção, mas também de uma dureza que não deixa espaço para nuances ou para a possibilidade de inocência no sofrimento. Ele afirma que tudo o que o ímpio acumulou será tirado dele. Seus bens serão levados, sua força física se esgotará e sua posição será ocupada por outros. Isso ecoa o que o salmista escreve no Salmo capítulo 37, versículo 35, quando diz: Vi um homem ímpio e cruel florescendo como a árvore viçosa em solo nativo, mas passou e já não existe. Procurei-o e não foi encontrado. Essa imagem reforça a ideia de que o florescimento do ímpio é temporário e que a justiça divina, no tempo certo, se manifestará. Zofar também deixa claro que não se trata apenas de perda material. Ele fala de uma vergonha pública, de um desonrar que se torna visível para todos. A honra que o ímpio parecia ter se transforma em desonra, e sua memória é manchada. Esse tipo de justiça pública é uma marca registrada na literatura sapiencial, onde a reputação é considerada tão valiosa quanto, ou até mais do que, a riqueza. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1, lemos: Mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Outro ponto que Zofar enfatiza é que essa retribuição não é fruto do acaso, mas é, segundo ele, o decreto do próprio Deus. É uma consequência inevitável e inescapável. Ele retrata um Deus que não apenas vê a maldade, mas que age contra ela com precisão e determinação. A noção de um juízo divino certo e irrevogável aparece diversas vezes na Bíblia. Em Números, capítulo 32, versículo 23, há uma advertência clara: Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja,
não existe como esconder o erro de Deus. Zofar, no entanto, não percebe que ao aplicar esse raciocínio a Jó, está cometendo um grave equívoco. Ele não consegue separar o princípio geral da justiça divina da situação específica de seu amigo. Sua conclusão é que se Jó está sofrendo, é porque ele é culpado, e isso o impede de ver a possibilidade de um justo sofrer por razões que vão além da compreensão humana. Essa limitação de visão é um dos grandes temas do livro de Jó. A incapacidade humana de entender plenamente os caminhos de Deus. Há aqui também uma lição importante sobre a maneira como usamos a verdade. Uma afirmação pode ser correta no sentido amplo, mas completamente errada quando aplicada de forma precipitada a uma situação concreta. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos exorta a sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A pressa em interpretar o sofrimento alheio pode nos levar a ferir em vez de consolar. O discurso de Zofar encerra com a sensação de que o ímpio não tem nenhuma possibilidade de escapar desse destino. Ele reforça que tudo o que o homem semeia, isso também colherá, princípio reafirmado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Esse princípio, embora verdadeiro, é mais complexo na prática do que Zofar parece admitir, pois há elementos de mistério e de soberania divina que escapam à nossa lógica. Ao refletirmos sobre esse capítulo, vemos que Zofar constrói um argumento coeso e com base em várias verdades bíblicas sobre o destino do ímpio. No entanto, sua aplicação é falha, porque ele não leva em consideração o caráter de Jó, sua integridade e, mais importante, o propósito maior de Deus em permitir aquele sofrimento. O erro de Zofar nos alerta para o perigo de confundir justiça divina com interpretações humanas apressadas. Esse capítulo também nos leva a refletir sobre a natureza transitória da vida e sobre como é insensato investir nossas forças apenas em conquistas terrenas. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 20, nos orienta: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. A verdadeira segurança não está no que possuímos, mas em quem confiamos. A conclusão de Zofar, mesmo que distorcida no contexto de Jó, serve como um lembrete para todos nós de que a vida sem Deus está fadada à instabilidade. Podemos ter sucesso momentâneo, mas, sem alicerces espirituais, tudo pode desmoronar. É uma chamada à vigilância, para que não sejamos seduzidos pela aparência de estabilidade que o mundo oferece. Finalmente, é importante lembrar que a resposta a discursos como o de Zofar não deve ser simplesmente rejeitar toda a advertência sobre o pecado, mas buscar equilíbrio. Devemos manter a consciência de que Deus é justo e santo, mas também misericordioso e gracioso. E que, muitas vezes, o sofrimento não é uma sentença de culpa, mas uma etapa de um propósito maior e mais profundo, que só será plenamente revelado no tempo certo. Assim, o capítulo 20 de Jó nos deixa com uma tensão: a verdade geral sobre o destino do ímpio e a aplicação errada dessa verdade à vida de um homem justo. Essa tensão nos convida à humildade e à dependência de Deus para compreender não apenas o que é verdade, mas também quando e como aplicá-la. Que este capítulo de Jó nos ensine a importância de mantermos viva a comunicação com Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Assim como Jó não silenciou sua voz diante do Criador, nós também somos convidados a abrir o coração, derramar nossa dor e reafirmar nossa confiança
naquele que conhece cada lágrima e cada suspiro. A vida pode nos levar a vales profundos, mas é no diálogo honesto com o Senhor que encontramos força para permanecer. Que essa verdade nos inspire a não desistir, e sim a perseverar na fé, mesmo quando o horizonte se encobre. Oremos. Senhor, em meio às sombras que tantas vezes tentam apagar nossa esperança, ajuda-nos a olhar para Ti. Sustenta-nos quando as forças falharem, consola-nos quando a solidão pesar e guia-nos para que a nossa confiança esteja firmada em Ti e não nas circunstâncias, que assim como Jó, possamos continuar a falar contigo, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.